Fala pessoal, beleza? Luiz aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para o canal. E para quem não me conhece, eu trabalho no mercado de afiliados aí com foco em Google Ads, né, há mais de um ano e também em plataformas menos exploradas, as famosas plataformas ocultas, tá? E hoje eu quero falar o porquê que, na minha opinião, você que é iniciante, tá? Isso aqui é principalmente para iniciante, tá? Mas você que é iniciante deve correr da ClickBank, tá? Lembrando que é a minha opinião, tá? E aí eu vou explicar os motivos, né, do porquê disso, que eu acho que não é uma boa iniciar pela ClickBank, enfim, tá? Especificamente a ClickBank eu vou falar, mas isso se aplica a outras com mesmas características, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui na tela do meu computador. Bom, pessoal, então aqui eu estou na minha ClickBank, tá? Eu estou na minha ClickBank, então vocês podem ver aqui os produtos top, tá? As top offers e tudo mais. Antes de tudo, eu vou falar, tá, que a ClickBank é uma excelente plataforma, tá, galera? Isso aqui não é sobre a plataforma, não é sobre nada disso, tá? Mas é mais sobre as características, tá? E o porquê que, na minha opinião, é, algumas características da ClickBank jogam contra o jogo, principalmente do iniciante, tá? Assim, na minha visão, até hoje, por exemplo, que eu tenho mais experiência, tenho mais caixa, eu não curto muito anunciar ofertas, né? Ou anunciar ClickBank ou ofertas com essas características, tá? E aí, a gente pode ver aqui, tá? Os produtos top offers, tá? Prime Biome, Aquasculpt, ProstaVive. E aí, pode ter certeza, esses produtos estão vendendo muito, tá? Eles estão vendendo muito. E aqui não é sobre concorrência, tá, galera? Porque sim, a concorrência desses produtos é alta, é bem alta, você vai ter que brigar lá, né, com um valor de CPC ou de CPA bem mais alto. Isso por si só já é um inimigo dos iniciantes, né, de quem está aprendendo, principalmente de quem tá aprendendo e tem pouco caixa, tá? Mas não é essa os principais motivos, na minha opinião, que fazem o iniciante não começar pela ClickBank, tá? Eu sei que muitos mentores aí dizem que, pode começar pela ClickBank, seleciona um produto, tá? Nada contra, eu sei que muita gente inicia pela ClickBank e dá certo e tudo mais, mas, na minha opinião, pode ser um caminho muito mais difícil do que se você for para plataformas menos exploradas, tá? E aí, ó, vamos começar aqui, ó, Prime Biome, vamos dar uma olhada na página de afiliados desse produto, tá? Ó, Aquasculpt, aqui não dá para abrir, ó, o ProstaVive, vamos ver a página de afiliados dele também, e vamos abrir mais uma página de afiliados aqui, é, do Nitric Boost. Então vamos lá. Olha só para começar. Nitric Boost a gente já veio de cara aqui, ó. O Nitric Boost ele te paga 70% de comissão por venda, tá? Ou seja, é uma comissão em heavy share, beleza? Aí a gente vê aqui o ProstaVive, ó. O ProstaVive ele te paga de 75 a 80% de comissão por venda. Então, novamente, é heavy share, tá? E aqui a gente vê, tá, o Prime Biome. Vamos ver se a gente encontra aqui a informação de pagamento do Prime Biome. Olha só. Ó, aqui ele não está dando exatamente a porcentagem que ele paga. Ó, eu não tô- ó, o que ele te dá é que você pode ganhar entre 4 e 6, tá? E dólares aqui por clique de Facebook. Aqui é uma outra métrica, tá? É uma outra métrica, mas ele te paga em porcentagem, tá? O Prime Biome, olha só. Aqui por si só, já dá para ver que ele paga em porcentagem também, tá? Normalmente tem aqui o percentual que os produtos pagam, né? Como vocês viram aqui nesses dois, ó. Vamos ver o Java Burn, por exemplo, Affiliate Page. O Java Burn, se ele fala também. Ó, as comissões de Java Burn são menores, ó. Começam em 30%, tá vendo? Então, vamos ver o Mitolink, tá bem alta também. Olha só, 85% de comissão, uma média de US$ 200 por venda e tal. Então, galera, o que que eu quero mostrar para vocês com isso? Que os produtos aqui na ClickBank, eles são por heavy share, ou seja, você vai receber uma porcentagem, né, daquele valor que você vendeu, tá? Então, como vocês viram ali, alguns pagam 60, 70, 80% do valor de comissionamento. Isso significa o quê? Se você vender um pote, você vai receber 60%
aqui o Bitolin, vamos supor, né? 85% de um pote, 85% de três potes, 85% de seis potes. O mesmo vale para order bump, né? Então, vendeu order bump, vendeu upsell ali, vai receber 85% do valor também. Isso é bom, beleza? É bom. Mas o que não fica claro para a galera que está iniciando, principalmente, assim, tá, galera? É que quando o produto ele é em heavy share, ou seja, ele paga em porcentagem, é, você está sujeito também ao reembolso, tá? Então, você sim pode vender, você pode fazer uma grande venda ali, vender seis potes e upsell, né? O melhor dos cenários aí, que você faz em média, sei lá, 300, $400 numa única venda. Excelente. Mas você está sujeita a vendas em heavy share em porcentagem a reembolso. E o que que acontece, galera? Pelo fato da concorrência ser muito grande e tudo mais, tá? Muito, muito anúncio nesses produtos, esses produtos são amplamente divulgados, tá? E por conta disso, a taxa de reembolso também é muito alta, tá? É muito alta. Então, eu sei que, por exemplo, a taxa de reembolso do Mitolin, muita gente que eu conheço, tá, no meio, tem reclamado muito que tá sofrendo muito reembolso do Mitolin, tá? E isso, na minha opinião, é um ponto muito negativo, tá? E além disso, tá, o que também pouca gente fala é que as ofertas em heavy share, em porcentagem, tá? O que que acontece? A cada venda que você faz, 10% daquela venda fica retida na plataforma, tá? Isso pouca gente fala para você, mas a venda, ela fica retida na plataforma, 10%. Por quê? Porque é uma margem de segurança para a plataforma trabalhar, tá? E aí, depois de mais ou menos 60 dias que você vai receber esses 10% retidos ali, tá? Então, além do reembolso que você pode sim sofrer, você de cara já vai perder 10% desse valor de heavy share, tá? E isso, galera, na minha opinião, atrapalha demais na nossa operação, tá? Muito mesmo. E eu falo por experiência própria, porque eu já vendi na ClickBank, já vendi em valores altos na ClickBank. E quando eu fui fazer as contas, tá? Fui tirar os reembolsos e fui tirar os 10% e tudo mais, eu fui ver que na real eu tava quase sem lucro, tá, galera? Então, isso em grande escala acaba sendo um valor muito grande. Eu conheço pessoas aí que fazem na ClickBank 20, $30 mil no mês, mas você vai ver a quantidade de reembolso dela. Às vezes a pessoa tem 3, $4 mil só de reembolso, tá, galera? Fora os 10% que ficam retidos na plataforma. Então, muitos números que você vê, que vocês veem por aí, a pessoa fez 200, $300 mil no mês, tá? Mas, lembrando que tá uma margem de lucro de uma operação dessas gira em torno ali de 20 a 30%, podendo variar um pouquinho, tá? Mas imagina que a pessoa já tem um lucro de 20 a 30% numa operação dessa. Mas aí ela tem que reduzir mais os reembolsos, mais os 10%, mais o tanto de imposto que ela tem que pagar para um valor desse. Então, para pensar aí, tá? Se vale realmente a pena, tá? Muitas pessoas aí têm faturamentos expressivos, mas se você para tirar mesmo o lucro dela ali, que pode ser, sei lá, uns 20, 30%, aí você tira os reembolsos que ela sofreu, tira os 10%, mais o tanto de imposto que ela tem que pagar, no fim das contas a pessoa faturou tudo isso e acabou ficando no prejuízo. Então tem muita gente assim no mercado, tá, galera? Então não se enganem por números desse tipo. E aí, o porquê que eu falo especificamente da ClickBank? Porque os produtos aqui na ClickBank, eles são em heavy share, tá? De cara, eles já são em heavy share. Todos são em porcentagem. Então, todos que você for anunciar, você vai estar sujeito, sim, a reembolso e vai ter os 10% retido, tá? Alguns produtos, de cara, eles oferecem a opção de CPA aqui, ó, mas você tem que pedir, tá? Você tem que pedir, e muitas vezes não é tão fácil pedir o CPA nesses produtos de cara. Os produtores não liberam, você tem que fazer vendas primeiro no RevShare para depois eles liberarem o CPA, tá? Então, os produtos aqui na ClickBank, eles não vão de cara te dar o CPA. E o CPA, para quem não sabe, além de você não ter reembolso, tá? Você recebe um comissionamento fixo ali, $120 por comissão. Não importa se você vender um, três, seis potes, upsell, não importa, você vai receber $120, tá? Mas o que acontece é uma comissão fixa, tá? Vendeu, você recebeu, não tem reembolso. Se tiver reembolso, fica por conta do produtor, vai sair do bolso dele, tá? E também não tem os 10% retido,
tá? Então, na minha opinião, o comissionamento em CPA, tá? É muito melhor, muito mais saudável para nossa operação, tá? Principalmente quando a gente fala de iniciante, tá? Quando a gente fala de iniciante, na minha opinião, o heavy share, os reembolsos, esse 10% retiro atrapalha muito, muito mesmo. Até para pessoas mais experientes, como eu falei para vocês. Eu não gosto de trabalhar com heavy share até hoje. A não ser que eu encontre um produto muito bom ali na ClickBank ou em outra plataforma, mas eu tenho 100% de preferência por CPA, tá? Justamente por dar uma previsibilidade muito maior para a operação e você não ter que ficar descontando reembolso, 10% retido e tudo mais, tá? Então, tomem muito cuidado, tá? Você que está anunciando na ClickBank, que é iniciante, tá? Que não tem tanto tempo assim de mercado, não tem tanto caixa, tá? Dá para vender e dá para fazer muito dinheiro na ClickBank. Sim, dá. É uma excelente plataforma, como eu falei para vocês. Mas, dependendo do produto, os 10% você vai ter, tá? Os 10% retidos você vai ter. Mas, dependendo do produto, a taxa de reembolso é muito alta. E esses produtos aqui, eu posso dizer para vocês que alguns dos que eu conheço aqui, que são tops aí, né? Nitric Boost, Java Burn, Mitolink, conheço muitas pessoas que vendem a taxa de reembolso. Ultimamente tem estado muito alta, então essas pessoas têm sido, sim, muito prejudicadas pelo reembolso. Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, na minha opinião, começar por outros caminhos, plataformas menos exploradas que ofereçam comissionamento fixo em CPA é um caminho muito melhor para quem está iniciando, tá? Não falo necessariamente só de plataformas é, ocultas, mas a gente tem aí, por exemplo, a Baigood. A Baigood que é uma plataforma gigante, mas de cara a Baigood já oferece para você comissionamento em CPA em diversas ofertas, tá? Sim, é um pouquinho mais difícil entrar na Buy Goods e as vendas também, você precisa fazer 5 vendas do mesmo produto para liberar. Beleza, mas eu não estou entrando nesse mérito aqui, eu estou entrando no estilo das ofertas, no comissionamento, tá? E a Buy Goods é uma que já de cara já te oferece comissionamentos em CPA aí, diferente da ClickBank, tá? Como também quase, eu diria, não vou falar quase todas, mas sei lá, 99,99% das plataformas que eu trabalho, que eu falo aqui das ocultas e tudo mais, todas têm comissionamento em CPA e muito pouco rev share é encontrado lá, tá? E na minha opinião, isso ajuda muito o afiliado, principalmente se você está iniciando, beleza? Bom, então é isso, galera. Eu quis trazer aqui um vídeo falando mais especificamente sobre a ClickBank, mas você pode é, pegar isso e aplicar a qualquer plataforma que trabalhe com ofertas em RevShare, tá? Se a oferta é em RevShare, sim, você vai ter aí a retenção dos 10% e vai estar sujeito a reembolso também. Então tenha isso muito em mente, tá? Para para a saúde da sua operação, tá? Porque o principal é a gente ter uma operação saudável, que nos dê lucro, tá? Então, eu quis trazer esse alerta, principalmente falando sobre a ClickBank, porque muitos mentores aí começam pela ClickBank, ensinam, né, a ClickBank e sim, dá para vender, dá para fazer dinheiro, mas tem que tomar esses cuidados, tá? Tem que ter isso muito claro em mente, tá? As coisas que você pode sofrer, tá? O que você pode encontrar anunciando numa plataforma dessa, tá? E aí, deixando já a minha opinião, não é o melhor caminho, na minha opinião, para quem está começando a iniciar, tá? Numa plataforma como a ClickBank, mas sim, comissionamento fixo, um CPC menor, tá? Sem estar sujeito a retenção e reembolso. Beleza? Então é isso, galera. Se você curtiu esse conteúdo, curte, comenta, compartilha para eu saber que foi relevante para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.